Desde Neymar, Endrick é sem dúvidas o jogador que mais impressionou no futebol brasileiro. Embora tenha características diferentes, sua força, velocidade e principalmente o poder de finalização eram aquilo que todos no Brasil ansiavam por ver novamente. Há muito tempo não víamos surgir um centroavante com tanto potencial. O Real Madrid não perdeu tempo e garantiu a contratação do garoto quando ele tinha apenas 16 anos. As expectativas sobre ele cresceram ainda mais quando foi decisivo e herói do Palmeiras no Brasileirão de 2023. No ano seguinte, começou de forma avassaladora na seleção brasileira. Finalmente fez sua estreia no Real Madrid. No entanto, após quase um ano, o garoto que se encaminhava para ser uma referência de sua geração foi pouco aproveitado, tanto no Real Madrid quanto na seleção. O que falta para Endrick deslanchar de vez? Tem muita estrela, garoto! Tem muita estrela, menino! Endrick fez história no Brasil, sendo um dos maiores destaques das categorias de base do Palmeiras e da seleção brasileira. Fez golaços, conquistou títulos e quebrou recordes. Seu grande feito nas categorias de base foi a conquista da Copinha em 2022, o primeiro título do Palmeiras na competição. No profissional, também se destacou. De outubro de 2022 até julho de 2024, aos 18 anos, ele já tinha um currículo de títulos de se invejar: 2 campeonatos brasileiros, 2 campeonatos paulistas e uma Supercopa. Mesmo não sendo titular absoluto em todas essas conquistas, sua contribuição foi essencial, especialmente no Brasileirão de 2023. O jogo histórico e a atuação marcante contra o Botafogo ficaram na memória de todo o Brasil. O talento e principalmente a personalidade de chamar o jogo para si naquela situação onde o time perdia por 3-0 foi determinante para a virada e mostrar por que ele é diferente. Porém, mesmo com esses momentos marcantes no Brasil, ficou a sensação de que ele poderia ter feito ainda mais. Isso porque, desde cedo, Endrick enfrentou um problema: a gestão de minutos dos treinadores. Entendo, não é algo que eu condeno. Aliás, estão até certos em preservá-lo para não queimar o moleque. Mas ainda assim, no Palmeiras, Abel Ferreira foi bastante cauteloso, retardando sua subida ao profissional e limitando suas oportunidades em 2023, mesmo com o ataque do Palmeiras sendo alvo de críticas, com Rony e Flaco Lopes oscilando. Endrick só se tornou titular absoluto após a eliminação da Libertadores para o Boca Juniors. No fim, deu certo, mas fica a sensação de que ele poderia ter sido melhor aproveitado. Em 2024, a vida de Endrick mudou completamente. Sua ida para Madrid estava cada vez mais próxima, mas foi na seleção brasileira que ele realmente ganhou destaque mundial. Nos amistosos contra as seleções europeias, fez gols decisivos. Seu primeiro gol com a seleção brasileira foi na vitória contra a Inglaterra, e o seu primeiro gol no Bernabéu foi no empate contra a Espanha, e isso o encheu de moral. E a partir daí, Bob Charlton, Endrick, foi aclamado na mídia. Parecia que mesmo sem Neymar, a esperança do Hexa estava mais viva do que nunca. Sua estreia pelo Real Madrid também foi marcante, com gol tanto em La Liga e na Champions League. E diante de um início irregular de Mbappé, alguns chegaram até a especular que Endrick poderia ganhar mais espaço. Mas a realidade se mostrou diferente. O Real Madrid é um clube extremamente competitivo, e jovens jogadores nem sempre recebem minutos rapidamente. Mesmo Vinícius Júnior e Rodrigo demoraram a se firmar, e ambos chegaram ao clube em um contexto de reconstrução pós-era Cristiano Ronaldo. O atual Real Madrid já é um time pronto e vencedor, dificultando ainda mais a entrada de novos jogadores. Além disso, Endrick se viu envolvido em algumas polêmicas fora de campo, onde muitos passaram a ver ele de outra forma. Não tem como não falar da polêmica do Charlton. Eu sei, o cara pode conhecer e ter estudado sobre a lenda do futebol inglês, mas a forma como ele falou pareceu forçado. Aliás, outras atitudes bem media training não soaram nada naturais para um garoto de 18 anos, o que fez dele um meme mundial. Outra coisa foi a exposição excessiva do seu relacionamento, que também foi alvo de críticas. Mas o que irritou muitos, principalmente torcedores e imprensa brasileira, foi quando ele disse preferir Bellingham a Neymar. Aqui, eu acredito que nem Jude acha isso, beleza? E isso pode ter impactado sua imagem dentro do vestiário da seleção, fora que as críticas e zoeiros com ele aumentaram ainda mais. Bem atendido? Oba, muito bem atendido. Aqui, deixa eu te perguntar. Bellingham ou Neymar? Bellingham. Já em Madrid, Ancelotti fez questão de mantê-lo por perto, demonstrando até um certo prestígio. Geralmente, os jovens em sua temporada de estreia vão direto para o Real Castilho. É uma falácia quando apontam que ele não trabalha com jovens. No Milan, todos viram quão importante ele foi para Kaká, e esse Real Madrid vencedor só foi possível graças à sua chegada em 2021, potencializando o futebol de Vinícius Júnior, que até Zidane não conseguia enxergar.
A vinda de Mbappé a Madrid já era esperada, e já se sabia o quão difícil seria para Endrick conquistar minutos. E como o francês não começou bem, a prioridade era recuperá-lo e fazer o quarteto ofensivo funcionar, fora o sistema defensivo instável que vem sendo um problema há muito tempo. Acredito que muitos tiveram uma expectativa elevada em Endrick porque ele chegou ao Real com mais impacto que Vini e Rodrigo, ou chegou com mais títulos e futebol mostrados aqui no Brasil. Mas esquecem que no futebol europeu eles não ligam muito para isso, ele é apenas mais um, precisando encontrar seu espaço, entendendo a rotina e aprendendo novos conceitos táticos para evoluir. Nem Jude, Vini, Mbappé e Rodrigo gostariam de ser substituídos, e olha que Rodrigo é um dos mais subestimados no Real. Mesmo fazendo de tudo, sempre que colocam alguém para sair do time, ele é sempre o primeiro, e isso até o irritou no início da temporada. E já na reserva, Brahim Dias pede passagem, é um pouco mais velho e tem mais rodagem europeia, e está jogando muito, sendo até fundamental nas oitavas da Champions contra o Atlético de Madrid. Ancelotti não é bobo e está fazendo o garoto pegar casca em uma competição, a Copa do Rei. Por mais que seja uma competição secundária, o brasileiro vem jogando e entregando bons números. Ele tem uma média de 1 gol por jogo em minutos jogados, e são gols que estão classificando o Madrid para as próximas fases, inclusive chegando à final da competição. A única crítica que faço é que talvez a comissão técnica esteja o restringindo demais. Poderiam colocar o brasileiro em mais minutos em La Liga. Apesar disso, é nítido que há um planejamento para ele, mas que claramente não é centrado para essa temporada. Depende, como he dicho, depende de muchas cosas, la tanda de penalti, más allá de la competencia no le falta nada para jugar, es solo un problema de competencia que tenemos enfrente, jugadores que son de una calidad extrema. Creo que la historia de este club dice que muchos jugadores que ahora son titulares han chupado banquillo mucho tiempo. Vinicius, un par de años, Rodrigo, un par de años, Valverde, Camavinga, es bastante costumbre, si tú quieres estar en el Real Madrid, chupar un poco de banquillo. Se no Real Madrid a falta de minutos era algo esperado, na seleção brasileira a situação foi bem mais questionável, beirando até o absurdo, porque após seus gols contra Inglaterra, Espanha e México, Endrick praticamente não recebeu oportunidades na Copa América. Dorival Júnior alegou querer inseri-lo gradualmente, mas a estratégia se mostrou contraditória. No jogo decisivo contra o Uruguai, pelas quartas da Copa América, com a suspensão de Vinícius Júnior, Endrick foi lançado em uma fogueira e teve um desempenho apagado. Nessa eliminação para o Uruguai, Dorival já mostrava os sinais da desorganização da seleção que veremos mais adiante. Depois disso, já nas eliminatórias, Endrick foi substituído no intervalo contra o Paraguai, sendo novamente exposto, e com isso acabou ficando de fora das convocações seguintes, com a desculpa de que ele não estava jogando no Real. O que é válido, mas que recentemente, novamente Dorival voltou atrás e o convocou após o corte de Neymar para os jogos contra a Colômbia e a Argentina. Contra a Colômbia, ele nem o utilizou e o Brasil venceu. Porém, contra a Argentina, Dorival repetiu o que fez na Copa América, o colocando em campo já no segundo tempo, e com o Brasil sendo humilhado. Pra que isso? E muitos ficaram com a impressão de que ele foi injustiçado. Dorival nunca se importou em testá-lo em um esquema de verdade, e agora que foi demitido, fica difícil projetar, pois nem sabemos qual será o novo técnico da seleção. Muitos torcedores e críticos dizem que Endrick não merecia ser convocado pelo que está fazendo no Real Madrid, e eu concordo em partes nisso. Para ir à seleção é necessário estar bem no seu clube, porém, na situação desesperadora da seleção brasileira atual, isso realmente é possível? Faltando pouco mais de um ano para a Copa do Mundo, acredito que mesmo sem ter muitos minutos no Real Madrid, Endrick deveria ser convocado e testado, porque quem foi o atacante que conseguiu se firmar como o 9 da seleção até agora? Vocês acham que João Pedro, Igor Jesus e Matheus Cunha, ou até mesmo Pedro do Flamengo, que ainda está se recuperando, estão à sua frente? Eles possuem mais potencial? E em um contexto onde nem sabemos se Neymar vai estar presente, é importantíssimo dar confiança a um talento desse nível. Diante da dificuldade de conquistar minutos, surgiu a possibilidade de Endrick ser emprestado. Clubes como Roma, Chelsea e West Ham demonstraram interesse, mas Ancelotti garantiu que conta com ele para as próximas temporadas. Sair do Real Madrid para um clube menor pode dar a Endrick mais rodagem, mas também representa um risco. Jogadores como Arda Güler passam pelo mesmo processo no Real Madrid. Mesmo sem jogar, estar em um ambiente vencedor é fundamental para ganhar experiência, e a paciência pode ser recompensada. O caso de Vitor Roque serve como exemplo. Sem espaço no Barcelona, aceitou um empréstimo ao Betis e acabou retornando para o Brasil. Há exemplos que deram muito certo também, como Casemiro, quando foi emprestado ao Porto e depois retornou, e mais recentemente Fede Valverde, que passou uma temporada no Deportivo La Coruña para depois voltar e estourar no clube merengue, se tornando uma das referências do
do time. Acredito que ele estaria mais disposto a esperar seu momento, porém, a pressão de sempre estar jogando para estar na seleção tem incomodado. Inclusive, ele falou isso na entrevista que deu ao Romário, com receio de não estar na Copa de 2026. É admirável a sua personalidade e ambição, mas precisa equilibrar isso com paciência e planejamento para não comprometer a sua trajetória. No fim, Endrick tem muitas opções e caminhos a seguir. E você, o que acha? Concorda ou discorda do que foi dito? Acredita que ele vai brilhar no Real Madrid e na seleção brasileira? Comente, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Se tiver interesse, confira este outro vídeo sobre a situação de Vinícius Júnior no Real Madrid. Um salve do Dre, tamo junto e falou!